E o CBN Saúde começa agora. Você pode acompanhar essa nossa conversa pela live no Facebook, facebook.com/rádio CBN Maringá. Você pode também, além do Facebook, você pode acompanhar pela nossa página social, você pode mandar lá seu comentário, você pode fazer a sua pergunta para o Dr. Júlio Palácio, que é nutrólogo. Eu vou falar sobre alimentação com ele, nós temos uma série de temas ligados a isso. Inclusive, nós vamos começando a falar sobre estresse. Eu quero primeiro cumprimentar o Dr. Júlio. Dr. Júlio, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN. Eu que agradeço essa oportunidade de poder esclarecer essas dúvidas. Bom, a primeira coisa que eu queria conversar com o senhor, eu acho que é uma questão que envolve muito a vida de qualquer um de nós. A gente sabe que a população brasileira está envelhecendo, né? Sim. E quando a gente vai ficando mais velho, a gente pensa, perdemos certos potenciais, né? Isso tem a ver com a alimentação nossa? Isso tem a ver com alguma coisa que nos falta no organismo? Ou não, é da idade mesmo, a gente tem que se acostumar que vai perder certas coisas? Não, na verdade é o seguinte, você tem que fazer uma coisa mais abrangente. Na alimentação nós temos déficit nutricional. Já porque estudos já comprovaram que nós temos um déficit de aproximadamente 80% de nutrientes na nossa mesa. Porque não é reposto lá atrás, lá na agricultura, nós temos uma dificuldade do alto custo desses produtos de reposição. Coisa que, por exemplo, nos Estados Unidos foi feita uma reposição na década de 80 que teve uma suplementação muito grande na população americana, e no Brasil não teve isso, né? Popularizou-se agora os usos de vitamina D, cálcio, em prateleiras de todo lugar você encontra alguém tomando uma vitamina e tal, mas sem uma orientação adequada. Por quê? Vamos dar para o povo, vamos tomar, né? Porque tá deficiente, essa que é a realidade. Então, essa carência nutricional já é o primeiro passo que existe. O segundo é o déficit hormonal que acontece com a idade. Você imagina que você vai perdendo 2% ao ano depois dos 30 anos de alguns hormônios, entre eles uma glândula chamada suprarrenal. É uma glândula pequenininha, tem aproximadamente em torno de 2, 3 centímetros, mas ela produz, olha os hormônios, adrenalina, que gera ansiedade, angústia, taquicardia, suor nas mãos, pés e mãos com frios, formiga os lábios, dá tremores, isso é adrenalina, tá? Nessa glândula produz a noradrenalina, que evita a depressão e regula o sono. Nessa glândula produz a dopamina, que dá motivação para as pessoas, o bem-estar, a tranquilidade. Mexe até com a concentração e memória. E em casos mais graves em relação ao cérebro, também é responsável pela doença de Parkinson, né? E nessa glândula produz o DHEA. Vou chegar onde você perguntou agora. O DHEA, ele é o formador da testosterona no homem. Então o cara vai perdendo 2% ao ano depois dos 30 anos. Se o cara for mais adrenérgico, com uma adrenalina mais elevada, vai muito para nessa glândula, vai faltar a produção do DHEA. A adrenalina sobe, o DHEA diminui mais que 2% ao ano, cai 2%, 3%, 4%. O cara com 50 anos está se sentindo cansado, desmotivado, diminuição de massa muscular, de agilidade mental, e a parte sexual vai lá embaixo. Né? Aí eu falo, é o estresse. O estresse é isso. O estresse é quando essa glândula, que é a suprarrenal, se desregula. Que onde uma queda hormonal seria de 2% naturalmente ao ano depois dos 30 anos, começa a ser 3%, 4%, o cara chega com 55 anos de diminuição de massa magra, mas barriga de cerveja, né? Cansado, indisposto, com diminuição da relação sexual, isso e a atividade mental reduzida também. Acho que não vai dar certo, deixa para amanhã. Então, essa situação é tudo dosada pelo sangue. São exames de sangue que mostram o perfil da suprarrenal, que é o perfil de estresse, que possa gerar um complemento nessa situação, né? Então, você imagina, você já está com um déficit de alimentação porque os nutrientes estão realmente rebaixados na mesa nossa. Aí você pega uma queda hormonal talvez um pouco acima do normal através de crise econômica, situações políticas, etc. Você acaba se estressando mais, né? Então, você vai ter realmente vai canalizar para alguma situação em você. Então, nós estamos, de certa forma, maltratando o nosso corpo e não estamos conscientes disso. Exatamente. Porque esse déficit só consegue pegar através de exames. E o cara só procura o médico quando ele está ruim. Ele não procura para prevenir. Ele procura quando está, eu estou derrubado, hein? Eu acho que eu vou procurar um profissional para me dar uma ajuda. E nessa questão de você procurar um médico depois que você está derrubado, é que as coisas pioram ainda mais. Ficam mais difícil o tratamento. Porém, existe condições de você reverter isso daí. Agora, a reversão, quando você fala de tratamento, nós temos um mapeamento do corpo que é muito mal feito, no caso da prevenção. A gente costuma não fazer exames periódicos. Como é que a gente pode detectar o que falta para mim? O que falta no meu corpo? Essa é uma discussão que eu sempre tenho com vários colegas, que é o seguinte. Olha, eu fazer um exame de colesterol é importante? Claro que é. De glicose é importante? Claro que é. Mas nós temos que dosar o resto. São vários hormônios que nosso corpo é regido por vários hormônios. Por exemplo, você pega um hormônio que é a serotonina.
Serotonina é um neurotransmissor, está envolvido na depressão. Puxa, se você tiver algum ouvinte que toma um antidepressivo, você pegar a bula desse remédio, cada 10 antidepressivos, 9 mexem com serotonina. Então, quer dizer, mas ele nem sequer dosou a serotonina para saber se ele está precisando desse neurotransmissor, né? A nutrologia vai dar o nutrólogo ele tenta buscar um resgate diferente da abordagem. Que você perguntou, como é que eu faço? Vou mapear todos os hormônios? Sim, são vários hormônios que têm condições de mapear. De acordo com cada caso, você vai buscar esse tipo de hormônio pontualmente, vai fazer a análise dele, e a partir daí você montar uma estratégia diferente de tratamento. Que é isso que eu busco fazer no consultório. Então, de uma certa forma, o que a gente tem é uma generalização quase sempre de alguns problemas que têm que ser mais pontualizados. Quer dizer, cada pessoa tem um perfil Exatamente, próprio. é isso que eu coloco. Eu já vi pacientes tomando remédios para anticonvulsivantes para controlar o humor. Tá? Vou lá, puxa, o cara está tomando Depakote, é um remédio para convulsão. Mas por que você está tomando? Para controlar o humor. Tudo bem. Aonde que o Depakote entra? Quando existe um neurotransmissor chamado GABA e esse neurotransmissor está alterado. E agora, esse cara dosou o GABA antes de tomar o Depakote? Duvido. Ele está tomando de forma aleatória. Exatamente. Existe uma situação, meu amigo está tomando, ficou mais tranquilo emocionalmente, é legal. Indicação de alguém que fala, isso é o que mais acontece. Todo santo dia você vê alguém que está tomando alguma coisa que algum colega ouviu dizer que é legal. Só que tem certos medicamentos, aí se eu me corrigir se eu estiver errado, e se a gente toma meio sem ter esse mapeamento, a gente pode estar dando tiro de canhão em passarinho, a gente pode criar um problema sério. É o que mais acontece. Por exemplo, eu já vi, hoje, por coincidência, um paciente falou, olha, você acha que é legal ficar tomando injeção de testosterona? Eu falei, de jeito maneira. Que você vai estar dando um produto pronto para o teu corpo e começa a parar de produzir naturalmente, e em seguida você começa a ficar viciado no uso daquela substância, que deveria usar de 21 em 21 dias, o cara começa a usar de 15 em 15 dias, 7 em 7 dias, porque já começa a ter uma dependência da medicação. E por uso indiscriminado, não por uso que um profissional tenha receitado. Agora, quando você vai fazer o mapeamento, e a gente tem aí vários fatores que envolvem o ser humano, a idade, como o senhor mesmo colocou, e o contexto de vida. A pessoa, às vezes, é uma pessoa mais, vamos chamar, estressada, a própria profissão dela exige que ela fique mais atenta. Existem questões genéticas. Às vezes a pessoa herda certas tendências do organismo que outra pessoa não tem. É importante levar tudo isso em consideração. Como é que se soma tudo isso na hora de um tratamento? Porque não existe medicamento personalité, existe medicamento para um grande número de pessoas. Sim, é interessante. Eu vou até falar sobre personalité que você falou, vou citar uma coisa. Mas olha que interessante, vou dar um exemplo que nesse contexto você falou desde o genético até o final da cadeia. O cara chega com um quadro, por exemplo, depressivo, né? Que você consegue detectar que ele tem deficiência de um hormônio que é a serotonina. Olha, a serotonina, 95% dela é produzida no intestino do ser humano, através de um aminoácido chamado triptofano. Bom, vamos lá. O que é um aminoácido? É uma proteína que você ingeriu, que na digestão dela se transformou no aminoácido. No intestino, ele vai, através dos plexos nervosos intestinais, produzir praticamente 95% desse hormônio. Tá, aonde entra a genética? Você ouve falar muito do glúten hoje, né? Descobriu-se apenas há 7 anos o teste genético que determina se a pessoa tem ou não a doença celíaca, que é a doença do glúten, que é uma doença do intestino. Então, que é uma doença genética do intestino, e se esse intestino, se você tiver essa doença, você pode vir a desenvolver uma diminuição da produção da serotonina, que é produzida 95% no intestino, e, consequentemente, começar a ter o quadro depressivo e ansioso, de irritabilidade, nervosismo, agressividade, alteração de sono, vômitos, náuseas, regula o peso, dá o efeito sanfona, a pessoa emagrece, engorda, é a serotonina, que mais? Dor de cabeça, por exemplo, a cefaleia, quando cai a serotonina, os vasos sanguíneos dilatam, então a pessoa vai tomar um remédio, às vezes naratriptana, que é uma medicação para diminuir a vasodilatação provocada pela serotonina. Então, quer dizer, ela é envolvida em vários mecanismos. Mas geneticamente, se esse cara tiver lá só uma genética do glúten e desenvolver essa doença, pode ali diminuir a produção da serotonina e, consequentemente, ter todos os efeitos, inclusive a depressão. Quer dizer, algumas pessoas podem desencadear certas doenças. Sim, exatamente. Só que no caso da serotonina, por exemplo, não é um medicamento que fazer isso, é um alimento que você tem que comer para poder despertar isso no seu intestino. Ele é produzido no intestino, 95% através do a gente mesmo produz ele. Sim, a questão é o seguinte, vamos lá. Se você tiver uma doença intestinal, você vai ter problema. Se você não tiver a doença intestinal, beleza. Né? Mas, a partir do momento que você tem uma diminuição dessa serotonina, você vai ter que entrar com uma medicação. Os antidepressivos são recaptadores. O que é isso? Pegam a sobra da produção.
disponibiliza uma sobra de produção no cérebro da serotonina, certo? Mas e se a pessoa tiver deficiência da produção de serotonina? Como é que fica? Se complica mais ainda a situação dela. Sim, porque na verdade você vai pegar o quê? Você pega a sobra, e se não estiver sobrando? Se estiver faltando? A nutrologia entra dessa forma. Opa, se está faltando, eu vou aumentar a produção dela para que o remédio tenha um efeito. Porque senão você começa uma dosagem numa medicação pequena, passa um pouquinho, você está dobrando a dose, depois você triplica a dose, e assim continua sucessivamente, você não consegue dominar o problema inicial, que seria, de repente, uma crise de ansiedade ou depressão ou pânico. Então o tratamento seria você equilibrar o organismo para que ele mesmo possa produzir com a menor interferência possível, dependência de medicamentos. Sim, o que eu falo é o seguinte, primeiro você dá o que está faltando, certo? Aí você utiliza o arsenal que nós temos nas farmácias para poder fazer essa substância funcionar, né, no cérebro dessa pessoa, no caso da serotonina. Olha, pera um pouquinho. Se o remédio pega a sobra da serotonina, vamos primeiro ver quanto tem de serotonina. Vamos incrementar o triptofano, por exemplo, talvez de forma injetável, porque via oral praticamente não funciona. Você dá injetável, aumenta a disponibilidade da produção de serotonina, aí você dá um remédio para captar. Ou seja, seria esse mapa, voltamos ao começo da nossa conversa. Você tem que mapear a pessoa. Mapear ela. Tem que ter muito claro o que ela precisa para poder gerenciar para ela nada do que não seja necessário. Exatamente. Essa eu acho que é a função inicial da nutrologia, né? Tratar a causa do negócio. Estou conversando com o Júlio Palazzo, que é nutrólogo. Estamos falando sobre alimentação, mas estamos falando principalmente sobre o tratamento dos hormônios. Quanto que isso pode dar ao indivíduo resultados positivos. Inclusive, nós usamos aqui o exemplo, a questão do estresse. Às vezes a pessoa tem uma série de problemas que podem ser tratados com esse tipo de mapeamento dos hormônios. Na nossa próxima conversa, no próximo bloco, nós vamos falar de como é que se acompanha medicamentos e alimentação e como é que nós podemos ter tratamentos, por exemplo, algumas pessoas que querem um desempenho melhor, às vezes no esporte, às vezes um desempenho melhor na vida profissional. Como é que a gente pode fazer com que a vida melhore com esse tipo de tratamento de hormônio? É porque a gente volta. CBN Saúde. Agora são 10 horas, 38 minutos. Voltamos com o CBN Saúde, que você pode acompanhar pela nossa live no facebook.com/rádio CBN Maringá. Você pode também participar pelo nosso WhatsApp, DDD 44 99877 9550. E você pode mandar e-mail, jornalismo@cbnmaringá.com.br. Estou conversando com o nutrólogo Júlio Palazzo. Estamos falando sobre hormônios. A gente estava conversando aqui no intervalo, já dava mais um bloco, só essa conversa que a gente teve no intervalo. A importância dos hormônios, o quanto que eles são vitais, principalmente porque nós temos uma série de problemas, pelo que o senhor fala, que estão vinculados a esses hormônios. Sim. E aí a gente estava falando do hormônio do crescimento um pouco. É a somatropina, o GH. Isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque ele tem, na fase adulta, a gente fala, o hormônio do crescimento das crianças, dos adolescentes, mas ele tem uma importância na fase adulta. E de que ele pode acabar, com a falta dele, gerando algumas complicações com os mais variados sintomas. Uma pessoa que você faça um pouco sobre isso. Olha que interessante. Hoje se fala muito do GH nas academias, né? Puta, o cara quer tomar o GH para ficar bombado, definir, vou trincar o músculo, etc. Tudo bem, beleza. Só que não faz nenhum exame para ver se tem necessidade ou não, né? Já com o envelhecimento nosso, nós vamos diminuindo a produção desse hormônio, que é a somatropina. O GH, o nome dele médico, chama somatropina. O que significa somatropina? Nas condições do envelhecimento, que vai diminuindo a produção dela, ocorre uma diminuição de renovação de células nossa, que o GH é envolvido nessa renovação celular. O que acontece? Você começa a ter massa magra diminui, massa muscular diminui, baixo desempenho em exercício, a gordura total aumenta, gordura da barriga e das vísceras também aumenta, né? Que é a gordura visceral, esteatose, e assim por diante, né? Perda de massa óssea, o colesterol se altera, resistência insulínica, o que é isso? Quem é diabético, às vezes vai tomar um remédio chamado metformina, é um remédio para diminuir a resistência da insulina. A insulina é um hormônio que abaixa a glicose no sangue, transportando ela para dentro das células. Se você tiver uma resistência a essa insulina, você começa a ficar diabético. Começa o acúmulo de glicose no sangue. Certo. Então, o GH também é envolvido na resistência insulínica, é envolvido na conversão de um hormônio chamado T4 em T3. O que é isso? O hormônio da tireoide. O T4, todo mundo, olha, puxa, fulano toma o Puran T4, o Sintrode, remédios para tireoide, né? Que é o T4. Mas o hormônio ativo da tireoide é o T3, não é o T4. Toma o T4 para ele, dentro do teu sangue, se transformar em T3, para ele fazer o efeito de manter teu metabolismo normal. Essa conversão do T4 a T3, a somatropina, que é o GH, está envolvido nele também. Que mais?
Ele altera um pouquinho a filtração glomerular. O que é isso? O rim começa a refiltrar menos, então começa a reter mais líquidos, né? A pele fica fina, perde colágeno, o crescimento de cabelos e unhas ficam mais lentos, ficam mais prejudicados, energia mental reduzida, instabilidade emocional, a memória e concentração ficam precárias, fica mais para baixo, perde vontade de sair de casa, altera o apetite e diminui a libido. Olha, nossa, o efeito dominó. Aí você imagina quantos hormônios não fazem alguns efeitos. Olha, testosterona mexe com a libido, mexe com a agilidade mental, mexe. A serotonina mexe com a parte de energia mental, de concentração, memória, mas mexe com o equilíbrio do exercício sexual, mas você tá entendendo? Mexe com o peso, a serotonina. Qual é o hormônio correto a se tratar? Essa é a interrogação. O médico está ali para descobrir isso. Onde está a fonte, onde está esse início do problema, entendeu? Então, isso é dosado pelo sangue também. Eu falo toda vez dessa forma porque eu acredito muito nos exames laboratoriais. Você pode fazer no laboratório da sua confiança, mas ali você vai ter um mapeamento teu de aonde que está esse déficit, aonde tem que realmente buscar essa informação. Não através dos exames. Onde eu vou tratar? Através dos exames. Mas a somatropina é um hormônio fantástico. O primeiro estudo em 97, o estudo americano para uso no adulto, né, foi que revolucionou o uso dele no mundo, em pessoas mais velhas, porque o cara, Dr. Daniel Hartmann, estava com mais ou menos 72 anos de idade, mas se olhar para o cara, parecia que tinha uns 50, né? A aparência física, o porte físico dele, né, que foi o cara que preconizou o uso, o médico americano que preconizou o uso da somatropina no adulto, né? É óbvio que não é igual utilizar a somatropina, o GH, na academia, tá? Ele é dado uma reposição de acordo com o exame de sangue, uma dose de acordo com a reposição do adulto, que está na bula do remédio. Na bula da somatropina do GH existe a reposição no adulto, qual que é a dosagem. Você entendeu? Não é empírico. Tem que ser baseado no que está nos estudos, inclusive se está na bula da medicação, é que teve um estudo em cima disso. Né? Então, essa situação que eu procuro passar para os pacientes. Vamos ver qual que é o determinante principal do teu problema. Aí, para cada hormônio, tem um exame de sangue específico? Sim. Ou um exame de sangue pode fazer uma... Específico para cada um. Né? Olha, tem um hormônio legal que eu gosto de falar dele, que é a dopamina. A dopamina, pessoas, como eu te falei, falam um pouco, mas olha só, se ele dá motivação para o ser humano, né? Hoje você pega as pessoas, olha, eu tenho um sintoma de depressão, tal. Quando eu coloco os sintomas da deficiência da dopamina, o cara falou, não tenho mais problema de serotonina, eu tenho problema de dopamina. Que se confundem também alguns sintomas, mas é que a pessoa está com falta de motivação, está fadigada, está cansada, está apática, procrastinando, quer dizer, começa as coisas e não acaba, né? Sempre fica naquela mesmice, eu comecei 10 coisas, não acabei nenhuma, né? A dopamina é envolvida nesse mecanismo, né? Que é interessante que hoje usa muito medicamento, um medicamento para dopamina, muito no consultório ginecológico. Por quê? É um hormônio que aumenta o desejo sexual na mulher. É a dopamina também. Então, o ginecologista passa muito, que é a bupropiona, que é uma medicação para melhorar a libido da mulher. Só que, na realidade, ela mexe apenas na interferência da dopamina, fazendo com que ocorra uma maior disponibilidade desse hormônio, consequentemente, melhora também a libido na mulher. Então, no caso, você tem, as pessoas procuram com determinado tipo de problema. Exatamente. E é em cima disso que se mapeia qual seria o hormônio que estaria relacionado com o problema que ela tem. Eu conversei com o Dr. Júlio Palazzo. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN. Falamos sobre os hormônios. Descobrimos aí que os hormônios são responsáveis por muitas coisas, pela quase totalidade dos problemas que as pessoas têm, a importância de conhecê-los através de exames para poder diagnosticar, inclusive com prevenção de doenças também. Obrigado aos nossos ouvintes que participaram. O CBN Saúde fica por aqui. 10h59.